Irmãos, todos os três pregadores que vão pregar hoje no meu aniversário, pastor Alcioli Papa, está ali ao lado da sua digníssima esposa Zilda. Eu gostaria que ele viesse aqui. Irmãos, por isso é que eu não uso máscara. Vocês vão ver a máscara que o pastor está usando. Vê se isso é máscara divina igreja. Vocês prestem atenção, entendeu? Por isso é que eu falo, irmão, melhor não usar máscara, porque dá uma olhada num negócio desse. Dá uma olhada num negócio desse. Eu costumo dizer que essa igreja é tão boa, que tem lugar até para os flamenguistas. Ai da igreja se não fosse os flamenguistas, que já percebeu que é o maior número, né? Irmãos, todos os três pregadores que vão pregar aqui no aniversário da igreja faz parte da nossa história. Pastor Alcioli nos conheceu, eu ainda seminarista, quando ele bateu lá no meu portão, estava fazendo um censo denominacional e nós nos conhecemos. E depois essa amizade se estreitou, ele foi pastor em Parque Uruguaiana, pertinho aqui, e hoje ele tem o privilégio de pastorear a igreja Betel, que é a igreja mãe desse trabalho. Betel, em Xerém, é a igreja que através do pastor Adilson Barbosa Porto nos levou a iniciar esse trabalho aqui. Então para nós é gratidão ele ter aceitado o convite. Eu quero orar e passar a palavra a ele, que já tem uma palavra da parte de Deus para trazer aos nossos corações, amém? Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, pela vida do teu filho, pastor Alcioli, pela Zilda, por essa família amiga, essa família que tem caminhado conosco nesse tempo de ministério, no choro, na alegria, nos encontros de casais. Sou grato ao Senhor, ó Pai, pela vida do teu filho, e desejamos a ele também, Deus, as mais ricas bênçãos de Deus, e que essa noite o Senhor possa transbordar, ó Pai, do teu Espírito Santo em seu coração, para trazer essa palavra que o Senhor mesmo já o entregou, e que ele agora há de trazer aos nossos corações. Pai, que cada vida aqui presente esteja com o coração agora aberto, disponível para serem abençoados por Ti. Tira toda a preocupação, tira tudo que impeça teus filhos de saírem essa noite daqui abençoados, porque eu creio que se vieram, eu creio que se estão ao alcance de nossa voz em casa, assistindo o culto, pela web, Senhor, é porque o Senhor quer abençoar. Por isso, abençoe-nos, assim cremos e oramos através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Jesus, poderosamente, tem uma água aí para você. Som. Boa noite, irmãos. A alegria, né, é minha, né? Eu sou honrado em poder participar deste momento de alegria, de festividade, junto com os irmãos. É uma honra, né, para nós. E é verdade, a gente conheceu o pastor Orlando. Olha, eu acho que pastor Orlando naquela época não é o mesmo pastor Orlando de hoje, com certeza não é, mas pastor Orlando não era fácil não, hein? Um homem de fé e de posição. Mas nós construímos uma amizade realmente grande, e por coincidência eu fui parar na Betel, né? Coincidência. E nós estamos lá há 12 anos. Sou o pastor que mais anos já fez na Betel até hoje, né? 12 anos. Passei o pastor Adilson. Eu brinco com ele e falo com ele: rapaz, passei a perna, né? Mas é um prazer. E eu sei que quando eu entrei de máscara aqui do meu time, de coração, eu sei que você lembrou de um momento muito importante na sua vida. Lembrou ou não lembrou? Lembrou ou não lembrou? Não estou falando de futebol não, estou falando de outras coisas que acontecem na nossa caminhada de ministério, pelo menos uma vez por ano. Refrescou a memória? Lembrou ou não lembrou?
E é um momento fantástico, né? Um momento fantástico, um momento muito bom. Mas eu sou flamenguista mesmo, não tem jeito, né? Eu sou flamenguista. Lamento, pastor. Ainda bem que isso não atrapalha a nossa amizade, né? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre o desafio da continuidade. Pastor Orlando faz 27 anos de ordenado, de ministério. Mas nesse tempo que estamos vivendo, eu creio que todos nós somos desafiados a continuar. E todos nós temos o ministério a exercer em nossas vidas. Todos nós. E eu creio que nunca se foi tão urgente nós trabalharmos essa questão interiormente para que a gente possa avançar. Todos nós, não é só aqui, em todas as igrejas, nós vivemos algo jamais imaginável na nossa vida enquanto cristão. Né? Muitas igrejas estarem fazendo seus cultos online, com a maioria dos seus bancos vazios. Acredito que muitos de nós não imaginávamos isso, não pensávamos isso. E de repente, nós fomos levados a esta condição. Desafios que jamais imaginávamos passar e tivemos que passar. Mas nós temos um Deus que é sobre todas as coisas, que nos faz triunfar. Mas também somos humanos, seres humanos, e em alguns momentos fraquejamos. Recai sobre nós desânimos, né, tristeza, angústia. E muitas das vezes essas coisas nos fazem esfriar a nossa fé, e muitas das vezes nos faz desistir da nossa caminhada. E muitas das vezes nós entramos numa caverna, e quantos irmãos muitas das vezes tiveram depressão, né? Quantos irmãos, diante desse novo contexto, não conseguiram trabalhar interiormente e passaram por situações complicadas, familiar, com os filhos, com o esposo, com a esposa, no trabalho, né, financeiramente. Passamos muitas das vezes apertado. Mas nós somos um povo que temos um Deus que cuida de nós. Mas precisamos pensar no desafio de continuar. E pensando nisso, no aniversário do pastor Orlando, de 27 anos, eu creio que na vida ministerial não é diferente. A gente precisa todos os dias, ao levantar, ter em mente que nós precisamos caminhar, ainda que seja a passos curtos, nós precisamos caminhar, não podemos parar. E eu creio que nesse tempo a igreja experimentou isso com o pastor Orlando, né? Uma das nossas grandes preocupações, esse cara vai se contaminar, cara, ele não, né, não tinha tempo ruim, tinha com o pastor Orlando? O Ministério Infantil aqui falou, né? Vermectina, suco de laranja, saião, não é isso? Não é? Couve, não é isso? Ele não queria saber de nada, não é isso? Estava passando mal, ele estava lá, não é isso? Colocava no carro, socorria, estava orando, incentivando. Já imaginou se ele tivesse parado? Então é um desafio. Mesmo em meia a essa tribulação toda, ele ter continuado. Mas não é só no momento em que nós estamos passando, também na nossa vida, enquanto ministério, há outros que a gente não pode parar e somos desafiados a continuar. No momento em que, às vezes, nós mesmos estamos passando por um bom momento. Né? Vocês acreditam que pastores também não passam, muitas das vezes, por bons momentos. Também temos as nossas crises, e mesmo nelas, nós somos desafiados a continuar, não podemos parar. E olha, 27 anos... não é 27 dias. Quantas lutas, não só essa, outras lutas,
né? Quantas decepções, quantas alegrias, quantas palavras que serviram de incentivo para avançar, mas também quantas palavras que chegaram e tivemos que baixar a cabeça e muitas das vezes pensar em desanimar, pensar em parar, porque somos humanos. A mesma coisa que vocês sofrem, nós sofremos, o pastor Orlando sofre. Somos iguais nos sentimentos, nas alegrias, não somos diferentes. E eu escolhi um texto de Salmos, que eu quero ler com os irmãos. Salmo 61, verso 7 e verso 8. Que eu creio que retrata muito essa questão do que nós vamos estar aqui abordando com os irmãos. Nesses dois versículos, 3 palavras que eu quero trabalhar aqui com os irmãos hoje. Na vida do pastor Orlando, que tem esta oportunidade que Deus lhe concede nesse ano, de estar completando os 27 anos. E eu já quero deixar também, né, as nossas felicitações como igreja, Betel, nossa filha, né, pelos seus também aniversário, né, seus 27 anos. 27, não é isso? 26 de igreja, 27 de ministério. Seus 26 anos. Né, que Deus possa abençoar os irmãos, que também foram desafios. E os irmãos têm uma particularidade muito bacana. Pastor Orlando é o primeiro e único pastor desta igreja, né? Primeiro e único. Nós estamos na Betel há 34 anos, vamos fazer, e já passaram lá alguns pastores. Quando eu falei dos 12 anos, é porque, né, não suportaram muitas das vezes, e foram chamados para outro campo, e desistiram. Pelo menos daquele momento, naquele lugar. E foram embora, né? Foram exercer o seu ministério em outro lugar. Então, é um privilégio dos irmãos também, né, conviver com o pastor Orlando, 27 anos, saber dos seus defeitos, mas também saber das suas virtudes, né? E importante é trabalhar tudo isso e vermos as ovelhinhas. Eu pensei que ia bater aqui um pancadão danado. Quando eu vi o primeiro barulho, pum, eu falei assim, epa, o negócio vai rolar, né? E as ovelhinhas cantando. A alegria, a felicidade, que com certeza o pastor Orlando tem estado nesses dias, mesmo com tudo isso, é ver os irmãos aqui louvando, agradecendo, e como ele mesmo diz, pessoas que estão se integrando, fazendo, né, aquilo que precisa ser feito no ministérios, dentro das suas possibilidades, a igreja avançando. E Deus quer muito mais, por isso o tema, o desafio da continuidade. É um desafio, né? E diz assim esse texto, amém, irmãos? Diz assim: permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Né? Tá ali, né? A tradução talvez é um pouquinho diferente do que nós estamos lendo aqui, da minha versão aqui também da Bíblia, mas eu gosto muito dessa que eu estou lendo aqui no celular. E isso é importante, né? Percebem este verso? Poder sentar. Eu quero discorrer sobre esse texto, 3 palavras apenas, 3 palavras apenas, para que sejamos desafiados a continuar, para que o pastor Orlando seja constantemente, né, desafiado a avançar, né, sempre olhando para trás, mas também olhando para frente, e muitas das vezes esquecendo das coisas do passado e avançando para as coisas do futuro. Às vezes tendo que dar um passo atrás para você avançar 3 para frente.
E isso também acontece na nossa vida. E a primeira palavra desse texto, eu quero destacar aqui, é permaneça. Permaneça. Começar algo, irmãos, muitas das vezes é fácil. É fácil. Às vezes não é complicado. Deus às vezes, coloca no nosso coração um projeto, a gente idealiza, a gente pensa e a gente vai em frente. Mas permanecer com aquilo, às vezes se torna complicado. Quando esta igreja foi organizada e o pastor Orlando foi consagrado, eu imagino, eu conheci um pouquinho dele antes, eu imagino como a perspectiva, como a euforia, a visão de avançar, de ter tudo que hoje esta igreja tem, e tudo que o pastor ele hoje conseguiu conquistar, eu fico imaginando como ia ferver, assim o cérebro lá, a mente dele, de tantas coisas que queriam fazer. E muitas, com certeza, ele conquistou, a igreja conquistou. E eu já disse para ele, pastor, se tu não fizesse, se tu não tivesse coragem de fazer o que fez antes, não teria feito agora. Não teria feito. Então, o desafio da gente permanecer, da gente continuar, em algumas coisas de sonhos, de projeto que Deus coloca no nosso coração, esse início é muito fácil. Mas a gente permanecer ali, se torna às vezes complicado, irmão. A gente permanecer vindo ao culto de oração, todas as quartas-feiras, com chuva, sol, às vezes se torna complicado. A gente permanecer vindo à escola dominical, todos os domingos para aprender a palavra, às vezes se torna complicado. Às vezes na nossa célula, você convida, e às vezes o irmãozinho não vai. Você permanecer convidando, pregando, falando da sua missão, que é esta, às vezes se torna complicado. E às vezes você pensa em desistir, às vezes você pensa em parar, como ser humano, como se as coisas não tivessem resultado. Então esse é um grande desafio na minha vida, na vida do pastor Orlando e na sua vida. Da gente permanecer, da gente continuar aquilo que Deus coloca no nosso coração, de forma que realmente possa ferver o nosso cérebro e a gente avançar. Não deixarmos que as lutas desta vida, ou as coisas desta vida, possam nos embaraçar a tal ponto que a gente tire o nosso foco da missão que Deus colocou na minha mão e na sua mão, na mão do pastor Orlando. É muito sério isso. Nós, enquanto igreja, muitas das vezes, desfocamos, porque achamos que nós temos que fazer muitas das vezes como o outro, e esquecemos de identificar o nosso DNA. Como seres humanos, muitas das vezes nós somos levados desta forma. Nós olhamos o outro, imaginamos porque o outro conseguiu, nós também vamos conseguir, mas esquecemos que o DNA do outro é diferente do meu DNA, e nem porque o outro conseguiu, eu vou conseguir daquela maneira. Porque Deus tem um caminho talvez diferente para mim, para que eu consiga aquilo. Se é que Ele quer que eu consiga aquilo. E às vezes a decepção, muitas das vezes a frustração, faz com que a gente fique pelo meio do caminho. Então permanecer fazendo aquilo que a gente precisa fazer, que Deus tem colocado no nosso coração, enquanto ministério, não é fácil. Não é fácil. Como assim também no coração de cada um dos irmãos. Não é fácil. Continuar fazendo, porque às vezes a gente pensa que cai na mesmice, no comodismo de ficarmos dentro de um só quadrado, e às vezes a gente quer inventar, A gente quer plantar bananeira, a gente quer plantar mangueira, e aí a gente perde o foco, e a gente não consegue. E o que fazer quando isso acontece? Voltar para a palavra. Voltar para a palavra. E a gente sabe disso, ser resiliente, ser persistente, não dar ouvido, a gente realmente olhar para o que Deus tem pela palavra,
né? Sede fortes, sede firmes, sede avante, vá em frente, continue. É essas palavras que a gente tem. Nesse tempo de pandemia, se a gente fosse olhar tudo que a imprensa tem falado, queridos, muitos conseguiram até entrar em estado de depressão. Lá na Betel nós tivemos irmãos idosos, que chegou a ficar meio desorientado. Tivemos que procurar médicos urgente para que pudesse, de tanta falácia. E eu fico imaginando se nós pudéssemos ficar desorientados pelo que a palavra de Deus diz para nós. Servo meu, dá-me o teu coração. Filho meu, seja fiel. Filho meu, vai evangelizar. Filho meu, já fez um discípulo? Filho meu, você está lá ajoelhando a tua igreja, apoiando, está lá trabalhando. Filho meu, ouça o quê? A minha voz. João vai dizer que aqueles que amam a Deus, seguem a sua palavra. Mas como eu disse, nós somos humanos, né? E essa nossa humanidade muitas das vezes nos tira dessa persistência, dessa perseverança, e nos faz muitas das vezes abandonar o barco, mesmo quando ele às vezes não está naufragando. Simplesmente o abandonamos e o deixamos de lado. Então, permanecer firme em tempos em que estamos vivendo e em tempos que ainda vamos viver, queridos, é algo fundamental na nossa vida. É um desafio constante de todos os dias. Eu fico imaginando, né, o povo de Deus que foram perseguidos no Evangelho, na história da igreja. Né, se eles não tivessem permanecido, nós não estaríamos aqui. Se eles não tivessem esse desafio cumprido na sua vida, nós não estaríamos aqui. Não teríamos tantas crianças aqui, jovens, adultos, anciãos aqui. Então este é o primeiro ponto em que a gente quer destacar nesse texto, e que a gente precisa acreditar e interiorizar na nossa vida, nesses desafios dos tempos presentes. Pastor Orlando, é um desafio que tu tens de 27 anos, e quantos anos ainda Deus lhe conceder? Não temos outra jornada, compreendemos o ministério, tu compreendeu e foi chamado, Deus tem honrado, diante dessa obra gigante que Deus tem feito na tua vida, Deus tem te honrado, mas precisa permanecer firme. Ainda como eu estava ouvindo ali, às vezes nós temos a percepção de uma ovelha que precisa mais do que o que a outra precisa, né? Tu mesmo disse aqui, vamos forrar aqui o tempo, é a percepção de uma ovelha. Pastor, nós estamos precisando de um som melhor, é a percepção de uma outra ovelha, não é isso? Pastor, vamos colocar aqui um ar-condicionado, é a percepção de uma outra ovelha. Mas o desafio do pastor é compreender todas essas percepções e trabalhar isso dentro de si e fazer com que esse povo, ele possa se voltar como um todo, para que se cumpra esta missão e seja realizado. Então, irmãos, vejam bem que às vezes cada um no seu quadrado, mas o nosso desafio às vezes se torna muito maior, muito gigante, em compreender os desafios de cada um, mesmo que seja para o bem, mesmo que seja para a melhoria do reino de Deus. Segunda palavra que eu quero colocar aqui diante de nós, que esse texto diz, é a fidelidade. Fidelidade. Ser fiel nos dias em que estamos vivendo tem sido, irmãos, um problema sério. Porque quando a gente fala de fidelidade, a gente logo lembra de encontro de casais. Você lembrou quando eu falei de fidelidade? Logo lembra de encontro de casais, do cônjuge, do relacionamento conjugal, do casamento. Mas fidelidade não está só nesta área. Fidelidade está em todo momento. Fidelidade está quando eu ganho aí 50 mil e eu dou meu dízimo de 50 mil. Fidelidade está quando o meu vizinho tem o gato na Light, mas eu não tenho gato na Light. Fidelidade não está só quando eu de fato pratico, mas quando eu olho
para uma direção que meu olhar não deveria olhar. Fidelidade, né, é quando eu entendo o meu compromisso e eu vou lá buscar de qualquer forma estar lá. E nós temos vivido um tempo, não é só por causa da pandemia, não é. Nós já estamos vivendo um tempo, antes pandemia, de infidelidade. Infidelidade, de igrejas que não têm sido fiel, muitas das vezes, à palavra. Igreja que tem distorcido a seu bel prazer para conquistar e ganhar multidões, muitas das vezes. Então, fidelidade hoje tem sido uma constante, urgente, como nunca antes, na vida de cada um de nós. E na vida do pastor não é diferente. Na vida do pastor não é diferente. Porque se nós formos infiéis, o Senhor será infiel conosco. E nós sabemos disso. O pastor Orlando sabe disso. Ele ainda diante de todas as situações, ele não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele tem que se manter no fiel da balança. Precisa ser fiel. Agora é só o pastor Orlando? Não, é todo crente que serve a um Deus que é vivo, o nosso Deus, ele precisa ser esse fiel da balança. E muitas das vezes, pastor Orlando, nós temos convivido com esta infidelidade, até mesmo da membresia, das ovelhas em que nós pastoreamos. Mas não é às vezes uma infidelidade, como diz, conjugal, mas é uma infidelidade de responsabilidade. Uma infidelidade, às vezes, de um compromisso arcado, e com um dia de chuva, eu não vou não. Acontece contigo, às vezes? Poxa, logo hoje eu trabalhei tanto durante a semana. Eu vou para a escola dominical, pastor? Espera aí. Aquele sol rachando, irmãos. Aquela praia te esperando. E quantos? Não estou falando dos irmãos aqui não, estou falando como igreja como um todo, viu? Não sei aqui a realidade, pastor. Mas muitas das vezes lá na Betel, às vezes funciona assim. Alguns irmãos com as suas casas de praia, final de semana, aquele sol bacana. Poxa, eu tenho que curtir a vida, não tenho? Sou jovem. Poxa, tem que ir lá curtir uma prainha. Infidelidade. Ainda que aparentemente ela possa ser muito bom ou muito boa para aquele que está participando, mas diante da palavra do Senhor, a gente precisa exercer em todos os aspectos, em todas as condições, essa fidelidade com o Senhor Jesus. Não podemos ser crentes de açúcar, ou que derreta com o sol, mas o nosso compromisso não é só com o pastor Orlando. O nosso compromisso é com Deus que nos chamou, que nos capacitou para servi-lo, com Deus que nos enviou para cumprir a grande comissão de falar do seu amor aos perdidos. E isso não só porque estamos na Memorial de Jardim Primavera, isso aonde quer que nós estivermos, dentro do nosso trabalho, onde nós não ficamos enrolando o nosso patrão, ou seja, em qualquer situação, quando a gente está passando na rua, e às vezes nós não olhamos, mas aquela cidadã, lá não sei da onde, ela tira a nossa atenção. Fidelidade em todos os aspectos. Os irmãos entenderam isso? Amém, irmãos? Nós somos desafiados a ser fiel a todo momento, irmãos. Não é só permanecer, não. É ser fiel.
é permanecer fiel. A palavra diz que aquele que permanecer fiel até o fim, dar-lhe-ei o quê? Então é uma jornada, é uma caminhada, até quando Ele nos chamar. Então o pastor Orlando não vai parar nos 27, até quando aprover Deus o chamar, ele precisa ser fiel, ele precisa estar ali no pino da balança, no meio, nem para a direita nem para a esquerda, e assim a todos nós, diante dos ministérios que Deus tem colocado na nossa mão. É muito gratificante quando a gente vê a igreja trabalhando, a gente vê, né, os irmãos desenvolvendo seus dons e procurando ser fiel. É muito gratificante, porque a gente sabe que Deus ele tem algo gigantesco para a igreja hoje. Talvez a igreja esteja perdendo uma das suas maiores oportunidades da história em que estamos vivendo. História recente em que vivemos nos últimos 20 anos. Talvez a igreja esteja perdendo, porque nós nunca tivemos tanta oportunidade, pastor Orlando, de falar do amor de Deus, que Ele é o médico dos médicos, como nós falamos, de mostrar que Ele realmente continua curando, tratando de cada um de nós e daqueles que estão necessitando tanto de uma palavra amiga. Nós estamos nos preparando e temos as nossas células e nós vemos tantas pessoas sedentas, tantas pessoas carentes de uma palavra, de um incentivo em que ele volte a ter perspectiva de vida, de viver, de sonhar, de buscar aquilo para a sua vida. As pessoas estão desesperançosas, porque não são fiéis diante daquilo que Ele propôs no seu coração, diante do que é proposto nas suas mãos para fazer. Irmãos, nós precisamos urgentemente permanecer e ser fiel. Ser fiel diante de tudo que nós temos vivido. E como eu disse, não é só porque é a pandemia, não. Antes também, nós precisamos disso. Já estamos vivendo isso. Não podemos ser uma igreja de manhã e uma igreja à noite. Nós temos que ser uma igreja. Nós temos na Betel, e falamos muito na Betel, na minha igreja, que nós somos uma igreja de duas asas. É uma igreja na casa e uma igreja no templo. Né? Por que igreja na casa? Porque é a extensão, nós continuamos. Não é só por causa das células, porque aonde é que eu vá, eu represento a minha igreja. Aonde quer que você vá, você representa a sua igreja. É uma igreja itinerante, como o ministério de Jesus. É um ministério de caminho, de caminhada. Não é uma igreja só estática, parada, não. Mas nós também precisamos disso daqui, desta unidade, desta comunhão, deste fervor. Nós precisamos disso. Então somos uma igreja na Betel de duas asas. Uma igreja na casa e uma igreja no templo. Procurando cumprir a nossa missão. Gente cuidando de gente. Trabalhando. Ser fiel. Ser persistente. Para que a gente possa avançar. Essa é a missão que Deus nos deu. Poder proclamar as boas novas aos perdidos. Então, dentro apenas de uma estrutura, nós não conseguimos avançar muito. Podemos até caminhar, mas se nós estivermos lá fora, poderemos avançar muito mais. Então, a nossa visão enquanto Igreja Betel é que a gente possa difundir a palavra em qualquer cantinho onde um membro da Betel esteja. Isto é ser fiel diante da missão, do compromisso que Deus colocou nas minhas mãos quando Ele me chamou. E da mesma forma quando Deus te chamou, diante do seu ministério, seja qualquer que for o seu ministério, em qualquer lugar onde a planta do seu pé vier a pisar, seja para honrar e glorificar o nome de Deus. Assim somos nós, pastores. Qualquer atitude que nós tomamos, ou qualquer partido que nós venhamos a defender, nós logo estamos lá. Temos que ser fiel.
Não podemos. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a grande comissão na Betel, a responsabilidade de cada um crente em cumprir a sua missão. Por muito tempo, a gente ouviu que só o pastor é obrigação dele pregar o evangelho. Por muito tempo nós ouvimos isso, né? Por muito tempo nós fomos ensinados isso, e tantas outras coisas. Mas isso não é só o pastor que precisa fazer. Todos nós precisamos fazer. Ser fiel não é só o pastor Orlando nesses 27 anos que precisa ser, e mais os que precisam ainda e que virão. Ser fiel é responsabilidade de cada crente neste lugar e em qualquer lugar onde nós estejamos. É minha responsabilidade ser fiel, né? É nossa responsabilidade ser fiel. E quando nós somos fiéis, Deus, Ele é fiel conosco. Eu não vou fazer aqui, pastor Orlando, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse a alguém aqui para dar um testemunho de fidelidade do que Deus tem feito, eu acredito que muitos irmãos se levantariam, ainda que não tivesse coragem de vir aqui à frente, mas se manifestaria dizendo que Deus tem sido fiel. Eu creio disso, né? Ou não? Tem ou não tem? Quem tem, levanta a mão aí. Amém, irmãos? Tem. E quantas experiências de fidelidade de Deus para conosco nós temos. Irmãos, nós já passamos, olha, lutas tremendas. Muitas vezes cantamos aquele hino, né? Temos por lutas passado. Não é isso? Os irmãos conhecem, né? A Vânia conhece mais do que eu. Mas o Senhor tem sido o quê? Fiel. Nas suas lutas, Deus não tem sido fiel contigo? Pastor Orlando, nas suas lutas, Deus não tem sido fiel contigo? Então, por que não ser fiel com Deus? Por que não ser fiel com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que não ser? Muitas das vezes não somos porque somos levados pela primeira preposição, né? De não permanecer firme naquilo que Ele nos tem chamado. Nós mesmos nos desviamos pela nossa pecaminosidade, pela nossa humanidade, nos afastamos. Mas esse é o tempo de nós refletirmos e continuarmos no desafio de permanecer, no desafio de ser fiel a esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Amém, irmãos? E terceiro, para a gente terminar, neste texto em que a gente leu, é algo que nós precisamos fazer e que nós estamos fazendo aqui. Diz o texto em que nós salmodiarei o teu nome para sempre. Salmodiar, acho que a Vânia tem muito mais autoridade para falar sobre isso do que eu, né? Da parte do louvor. Mas esta alegria, este louvor, ele precisa estar constantemente no meu coração. No meu coração. Para que eu possa cumprir o quê? Todos os dias, o meu voto. O salmista, ele diz, né, lá, que o Senhor possa retirar tudo dele, menos a alegria da salvação. Menos a alegria da salvação. Vocês já foram em igrejas que não cantaram louvores? Já participaram de algum culto? A não ser o culto de oração, mas mesmo o culto de oração ainda se canta ainda. Mas já participaram de algum culto que não tenha louvor, não tenha essa espontaneidade de exaltar o nome de Deus, com a música, com os cânticos? Eu não me lembro de ter participado ainda. E isso é tão importante para a gente porque renova nossas forças. Isso renova, né, as nossas energias, as nossas perspectivas. A gente se alegrar, festejar, faz parte disso.
e a gente mostra, a gente abre as portas para todos quantos estão ao nosso redor, que vejam as nossas vitórias, vejam a nossa felicidade daquilo que Deus tem nos concedido. Isto também é muito importante, a gente ter esse desafio de se alegrar, de se colocar no altar do Senhor com gratidão por tudo quanto Ele tem feito por nós. Um coração grato, irmãos, né? O que faz com Deus? Deus se derrama. Quando nós temos um coração grato, Deus reconhece. Quando nós temos um coração grato e salmodiamos, né, ou cantamos, louvamos, isso nos incentiva a continuar todos os dias na nossa caminhada. Isso faz com que a gente, naqueles momentos difíceis de não permanecer e de não ser fiel, lembrar: poxa, espera aí, a vitória é minha em nome de Jesus. Hoje nós estamos celebrando uma vitória. Estamos vivos. Amém, irmãos? Com toda a pandemia, quantos aqui pegaram a Covid-19, mas estão aqui? E não é só por isso, né? Quantas lutas muitos irmãos passaram, mas estão aqui. Pastor Orlando, mas são 27 anos, está aqui. Então precisamos salmodiar, precisamos nos alegrar, abrir os nossos lábios, né, a nossa boca e cantar, festejar, dizer que Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória, é a nossa bandeira, né? Jeová Nissi, Jeová Jirei, e por aí afora vai, que eu vou entrar nesse termo, mas é isso aí, querido. É momento em que a gente precisa mostrar para o mundo que a vida do crente não é só tristeza. Porque as pessoas acham que por a gente ser crente, a gente não pode ter o quê? Tristeza. Como antigamente, né? Crente não podia jogar futebol, crente não podia ir à praia. Vocês lembram dessa fase da igreja, da história da igreja? Né? Crente não podia fazer um monte de coisa, crente deixou de ser gente. Não, crente continua sendo gente. E a forma de nós mostrarmos o quanto Deus tem feito, não é por ter muito, é por entendimento de que Ele é maior do que todas as outras coisas da nossa vida. Ele é maior do que o ouro, do que a prata. O privilégio de termos a salvação é muito maior do que toda e qualquer riqueza. O apóstolo Paulo vai falar que se alegra com o que ele tem. É aprender a viver com o que nós temos. E isto por si só nos traz alegria e felicidade. Precisamos entender isso. Não quer dizer que nós não venhamos buscar, né, sonhar e conquistar. Não, pelo contrário, precisamos sim fazer isso. Mas não podemos esquecer do que o que Deus tem nos dado é o suficiente para a gente se alegrar, festejar todos os dias ao levantar, todos os dias ao deitar, todos os dias ao sentarmos na mesa, ou no sofá, ou no banquinho, ou seja lá no chão, mas ter o arroz com feijão para comer, é celebrar, porque nós temos água para beber, é celebrar, irmão, porque nós temos uma roupa para vestir, é salmodiar em todos os momentos, porque Deus, Ele é o nosso provedor, e a promessa dEle, que se nós formos fiéis com Ele, nada vai nos faltar. Buscar primeiro o quê? O reino, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, pastor. 27 anos, eu compartilhei e compartilho contigo de tantas conquistas, de tantas vitórias, de tantas celebrações. Eu já estive aqui com os irmãos, mesmo em tempos difíceis. Nós estamos aqui mais uma vez, nos alegrando por 27 anos. Precisamos gritar, glória a Deus, porque Ele é a nossa vitória, é a nossa alegria. Salmodiarei ao Senhor enquanto eu viver, por todos os momentos, até pelos pequenos momentos da minha vida.
pelo respirar, pelos passeios que a gente precisa fazer. Por tudo isso, a gente mostra para aqueles que estão ao nosso redor a grandeza, a bondade e a misericórdia desse Deus que nós servimos. Então, o desafio da continuidade, ela precisa estar constante em nosso coração para a gente permanecer firme diante do propósito, diante da missão, sermos fiéis, independente da provação, procurarmos ser fiéis, e com isso nos alegrarmos no Senhor, de forma que seja mais tímida possível, mas que o mundo possa ver, que não é pelo que nós temos de bens materiais, é pelo que o pastor Orlando tem, um Deus fiel com ele, que tem provido as condições para chegar a 27 anos. É salmodiar, é mostrar que Deus, Ele é poderoso, ainda em todas as circunstâncias, para fazer o que Ele tem sonhado, e muito mais do que Ele tem sonhado para este lugar, para esta comunidade, para a igreja, para as ovelhas, que o Senhor tem lhe acrescentado. Isto é vitória. Isto, irmãos, é gratificante diante de um Deus que nós servimos. Então, que nós possamos, queridos, nesses 27 anos do pastor Orlando, se alegrar com ele, salmodiar com ele, mas não esquecer de que nós precisamos, junto a esta alegria, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas lembrar da nossa fidelidade e de que nós precisamos permanecer firme, para que a obra do Senhor, ela avance e ultrapasse as bordas de um copo, ela possa ser derramada, transbordante nesse lugar para a salvação de vida. Que esses 27 anos não seja simplesmente para dizer, eu tenho um pastor com 27 anos na igreja, mas que sirva, eu tenho um pastor que me abençoa e que juntos nós estamos ganhando vidas para Jesus. Juntos. Né? Eu ia falar sobre esse tema, pastor, né? Sobre juntos somos mais fortes, que eu gostei do tema do aniversário da igreja, mas eu não vou queimar, né, o aniversário da igreja. Mas é isso, juntos nós somos mais fortes. 26 anos e 27 anos, se nos unirmos em unidade de propósito, de pensamento, para permanecermos, né, permanecermos inabaláveis, se nós permanecermos no desafio de sermos fiéis, e se nós permanecermos no desafio de, mesmo quando formos tsunamitas, me perdoe aqui o termo, né? Mesmo quando a tristeza chegar, nós podermos salmodiar, porque nós lembramos que temos um Deus de vitória, querido, o diabo não nos resistirá. E a igreja, ela nunca vai parar, ela vai avançar, porque este é o propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Pastor Orlando, que Deus te abençoe e faça o transbordar desses 27 anos, buscando quantos anos ainda o Senhor lhe conceder. E junto com esta igreja, com as suas ovelhas maravilhosas aqui, que Deus lhe conceda a cada dia esta visão sobrenatural, para que este lugar conheça Jesus ainda mais de forma contundente. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar esse momento contigo, com a igreja, os irmãos que me convidaram, a Marcinha que convidou, através da equipe. Que Deus possa abençoar os irmãos. E eu queria orar por você. Eu queria terminar essa palavra orando. Eu tenho entendido que a nossa missão, ela é muito maior do que nós imaginamos. E eu sei que, às vezes, nós somos levados, como eu disse, pelas circunstâncias, até baixar a cabeça.
Mas é o tempo de nós levantarmos a cabeça, olharmos para frente e seguirmos em frente. E se você que está aqui nesta noite tem passado por alguma dificuldade na sua vida, por alguns destemperos, eu queria estar orando por você. Eu queria que você se colocasse de pé. Se tem alguém que tem passado pelas lutas, pelas dificuldades, porque não é fácil esse desafio da gente permanecer. E não é só o pastor Orlando que precisa de você, não. O tema é muito sugestivo do aniversário da igreja, estarmos juntos, fazermos juntos. O pastor tinha até a mensagem já no script, né? É melhor sermos dois do que sermos um. Não é só o pastor Orlando, não. Hoje nós somos chamados para cumprir a grande comissão. Nós somos chamados para cumprir esta visão de Deus, de levar a palavra de boas novas. Mas às vezes nós nos embaraçamos com as coisas dessa vida e passamos por lutas. Então eu quero orar por você, para que Deus possa estar trazendo uma unção de renovo sobre a sua vida. Para que Deus possa estar trazendo, né, uma unção de perspectiva futura para a sua vida, de sonhos, talvez resgatando os sonhos da sua vida. E que hoje, nesta celebração de 27 anos, você possa começar a olhar e pensar de forma diferente. Às vezes são problemas familiares, com filhos, às vezes até mesmo com o cônjuge, às vezes problemas com o vizinho, são tantas coisas. E eu quero orar, agradecer a Deus pela vida do pastor Orlando, desses 27 anos, mas também pedir a Deus que tire de nós esta sombra que muitas das vezes nos atrapalha, esse peso que muitas vezes nos embaraça. Feche seus olhos.